E aí, gente, tudo bem? Vamos falar do Evangelho? Vídeo de hoje, reflexão de hoje, mensagem de hoje, eu quero falar sobre graça, a lei da graça. Quando foi que isso iniciou e o porquê nós não devemos viver à base da lei. E hoje eu vou trazer um texto em que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Jesus cansou de falar sobre isso. Mas por que eu resolvi falar sobre lei, sobre graça? Porque eu estava lendo o Evangelho, estava aqui falando com Deus, falando, o que eu vou falar, né? O que eu vou transmitir para quem precisa ouvir o Evangelho? E aí me veio essa passagem, eu estava aqui lendo Romanos e me veio essa passagem e achei bem pertinente. Por quê? Porque 99,9% das igrejas pregam a lei. Eles vivem a lei na teoria. Na prática, eles não vivem. Porque se esses pastores e esses membros que são liderados por esses pastores vivessem a lei, eles não estariam aqui. Eles já estariam mortos. Porque a lei veio para matar. A lei não veio para dar vida. Quem veio para dar vida foi Jesus Cristo. Ele sim, através da graça, veio nos trazer vida e vida com abundância. Perdão. Mas os religiosos não estão preparados para isso. Mas eles são hipócritas, porque eles falam de lei, gostam do Velho Testamento, eles adoram o Velho Testamento, mas eles não vivem isso. Eles gostam do Velho Testamento na hora de pedir dízimo e oferta, gostam de falar de Malaquias 3:10, eles gostam do Velho Testamento para poder falar algumas coisas sobre casamento, né, que é, né, aquela coisa toda, que a mulher, né, tem que ser mandada pelo homem, aquela coisa toda. Eles gostam de usar o Velho Testamento para autoritarismos, para terrorismo mental gospel, em nome de Deus. Mas hoje o apóstolo Paulo falou muito comigo e vai falar com você. Romanos capítulo 7. Segue a leitura. O texto base é a analogia do casamento. O interessante aqui foi o seguinte, que Paulo usou o exemplo do casamento da lei, o casamento das antigas, para poder trazer essa liberdade que temos hoje em Jesus pela graça. Ele diz o seguinte: porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem, sobre toda a vida? Vou repetir. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Olha que interessante. A mulher casada está ligada pela lei. Ele enfatiza isso. Pela lei, ela está ligada ao marido enquanto ele não morrer. Isso te lembra alguma coisa das igrejas? Isso te lembra alguma coisa de que casamento é um só? De que enquanto o marido não morrer, ou enquanto o ex não morrer, o ex-marido ou a ex-mulher não morrer, você tem que ficar sozinho ou sozinha porque você está em adultério? E você já ouviu isso em algum lugar? Pois é, Paulo está trazendo essa analogia. Olha, pela lei, a mulher está casada a um homem, está ligada ao homem enquanto ele vive. Versículo 3. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias, ou seja, se contrair novo matrimônio, novo casamento, novo relacionamento. Tudo isso aqui, lei. Versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei,
por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, quando vivíamos segundo a lei, as paixões pecaminosas postas em realces pela lei, ou seja, postas em evidência pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Por quê? A lei só servia para a morte. Se você fizer isso, você vai morrer. Se você fizer aquilo, você vai ser apedrejado. Se você fizer aquilo outro, você vai ser crucificado. Se você fizer coisa tal, você será enfrentado no tribunal e morrerá. Ou seja, a lei foi feita para matar. Por isso que Jesus disse em outro texto que a letra mata. Ele está falando da lei. A lei mata, a lei veio para matar. Então, repetindo, por quê? Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realces pela lei, em realce, em evidência para a lei, porque a lei evidenciava o seu pecado, para quê? Para te condenar, operavam em nossos membros, em nosso corpo, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, libertados do que Moisés escreveu nas tábuas, libertados do que foi passado a Moisés no Velho Testamento, estamos mortos para aquilo a qual estávamos sujeitos, que era a lei. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Olha que interessante isso aqui. Por que Paulo trouxe a questão do casamento, a questão da mulher, a questão, essa relação que sempre existiu? Porque antigamente, de fato, era a lei que ligava a mulher ao homem enquanto ele vivesse. Porque o homem podia separar. O homem podia divorciar. O homem podia casar com quantas mulheres ele quisesse no espaço de um ano. Se ele quisesse ter umas 5, 6 mulheres, 7 no ano, divorciando uma da outra, ele poderia. E ele fazia isso. Mas a mulher não. A mulher deixada, a mulher largada, ela não podia ter novo relacionamento, porque era adúltera, segundo a lei. Então, Paulo trouxe essa analogia, dizendo, olha, nós também, nós vivíamos sujeito à lei. Quem mandava na gente era a lei. Se a gente errasse, se a gente pecasse, se a gente fizesse qualquer coisa errada, como um adultério, ou uma mentira, ou matasse alguém, um homicídio, qualquer coisa do tipo, nós estávamos sujeitos à lei. Nós estávamos sujeitos ao que Moisés trouxe nas tábuas. Não tinha escapatória. Não tinha passada de pano. Não tinha perdão. Não tinha misericórdia. Não tinha graça. Não tinha conversa. Não tinha mediação. Não tinha uma saída, uma escapatória para... Calma, vamos ver o que está acontecendo, vamos analisar o contexto, mas espera aí, por que isso aconteceu? Por que matou? Não, mas espera aí, foi defesa, não foi? Como assim? Mas por que está divorciado? Por que está divorciando? Por que a mulher largou? Vamos ver o contexto? Não tinha contexto. Tinha letra, tinha lei, tinha estatuto, tinha ordem, tinha ordenança. Era ferro e fogo. Mas quando Jesus veio, acabou-se isso. Quando Jesus veio, a lei deixou de existir. Muita gente diz, olha, mas Jesus disse que não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. Sim, exatamente. Ele não veio para chegou e falou assim, ó, gente, acabou tudo, agora a lei não existe. Não. Ele chegou e cumpriu a lei na cruz. Porque a lei nada mais é do que a cruz. Tudo aquilo que podia representar a lei foi feita em Jesus, no corpo dele, na cruz. Então ali ele cumpriu tudo que a lei representava. Crueldade, morte, afronta,
humilhação, tudo isso que representava a lei, foi feito nele. É só você ler o relato de como foi a crucificação. Jesus passou pelas maiores humilhações possíveis. Isso é o quê? Isso é lei. Outras pessoas morreram com humilhações parecidas. Gente foi crucificado, outros foram apedrejados, outros foram colocados em estacas para os pássaros, as aves do campo chegar e comê-los. Toda desgraça aconteceu na época da lei. E era a lei que imperava. Só que vem Jesus sendo uma novidade, como está aqui no versículo 6, e Paulo diz, olha, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a qual estávamos sujeitos, ou seja, agora que vivemos essa novidade que é Jesus Cristo, nós agora morremos para a lei. Agora nós não existimos mais para a lei. Nós deixamos de existir para a lei. A lei agora não tem mais poder sobre nós, porque nós vivemos agora em novidade de espírito. Quem é essa novidade de espírito? É Jesus. E está aqui no final do texto. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. O que é caducidade? O que é caducar? Você já ouviu a expressão, a dívida de fulana caducou? Olha, eu tinha uma dívida de 5 anos na loja tal, no banco tal, no crediário tal, e a dívida caducou, porque passados X tempos, acredito que é 5 anos, essa dívida caduca. O que é isso na sua etimologia? O que é isso no seu significado original? Caducar é prescrever, é ficar inapto, é ficar desativado, inativo. Ou seja, essa conta foi desativada, essa conta foi inativa, essa conta foi encerrada, essa cobrança foi encerrada devido à quantidade de tempo a qual ela ficou ativa. Então, ela tem um certo tempo. Depois desse tempo, ela entra em caducidade, ela entra em encerramento. Ou seja, traduzindo em miúdos, ela ficou velha demais, não serve mais. Não tem uma pessoa que deve você, ou que você vai cobrando, aí passa tanto tempo, fala, quer saber? Já tem 15 anos que eu tô cobrando essa pessoa, eu vou deixar isso pra lá, já tá tão velho. Não, deixa pra lá. Até caducou isso, vamos caducar esse negócio, vamos deixar pra lá. Porque ficou velho. Tem hora que até nem cabe mais. Assim é a lei para Jesus. Paulo diz que Jesus chegou, e a partir do momento que ele chegou, nós vivemos uma novidade de espírito. E qual é essa novidade? O que é novidade? É algo que ninguém nunca viu. É algo que jamais foi visto antes. É algo que ninguém nunca experimentou. É algo que ninguém nunca sequer ouviu. Por que hoje não existe mais máquinas, aquelas máquinas de datilografia? Por que não existe mais máquina fotográfica? Aquelas maquininhas fotográficas. Não estou falando de máquinas profissionais, da Sony, essas máquinas. Não, estou falando daquelas maquininhas que a gente tinha. Por quê? Porque agora existem os celulares. É uma novidade. Por que não tem as máquinas datilográficas? Porque agora existe o computador, o celular, o iPad, que você pode fazer textos ali, você pode editar, você pode fazer tudo no conforto do seu celular. É uma novidade. Então aquilo caducou, aquilo ficou para trás, não serve mais. Então tudo que caduca é porque chega uma novidade. Jesus chegou sendo uma novidade. E uma coisa aqui, porque eu vou dizer para você, não tem como você servir a Jesus estando no Velho Testamento. Impossível. Ou você adere à novidade, ou você fica no passado. Você consegue comprar um Monza, uma Brasília, um Passat, um Cadillac, um Calhambeque? Só quem é colecionador.
Por quê? Porque agora tem o T-Cross, agora tem um Corolla, agora tem a Track, agora tem a Hilux, agora tem esses carros da atualidade, porque chegaram novidades, chegou tecnologia, chegou segurança. Então você não vai ficar lá, agora você vai aderir ao novo. Porque o novo, na maioria das vezes, sempre é bom. Sempre é benéfico. Sempre supre uma coisa que antigamente as coisas antigas não supriam. Então sempre é melhor a novidade. Ah, Jás, mas tem novidade, tem coisa aí que vem e na verdade atrapalha tudo, é porque não sabem usar. Porque usam pro mal. Então não tem discussão. Só que Jesus chegou sendo uma novidade tão grande de misericórdia, de graça, de amor, de igualdade, nivelando todos. Todos. Quem é pastor, quem é bispo, quem é apóstolo, ele nivelou todos. O pastor é igual a puta, o pastor é igual o gay, o pastor é igual o degenerado, o pastor é igual o traficante, o pastor é igual a trans, o pastor é igual seja lá quem for. Jesus chegou nivelando todos. Isso era novidade. Na lei não tinha isso. Na lei não tinha perdão. Na lei não tinha misericórdia. Na lei não tinha empatia. Na lei não tinha bom senso. Na lei não tinha graça. Na lei não tinha acolhimento. Não tinha. Lei era vapo. Era espada. Mas chegou Jesus, a novidade. Olha que novidade boa. Trouxe acolhimento, trouxe empatia, trouxe perdão, trouxe misericórdia, trouxe graça, trouxe amor, trouxe compreensão, bom senso. Tudo que ninguém nunca tinha visto antes. Aí Paulo diz, olha, temos uma novidade. Diferentemente daquela mulher que na lei só ficava livre do seu marido quando ele morria, agora não. Agora, se ele pisar na bola e ela quiser se livrar dele, vai se livrar. Está dizendo eu, não é Paulo. Mas é isso que ele quis dizer. Se agora ele agride a mulher, se ele é um marido bem FDP, bem cretino, ela não tem por que ficar com ele. Agora ela pode se livrar dele. Por quê? Porque agora tem bom senso. Porque agora tem igualdade. Porque agora tem, como eu posso dizer, agora tem abertura para isso. Antigamente não tinha. Agora temos Jesus. Se outrora a mulher adúltera fosse pega, aquela mulher adúltera, que pegaram e trouxeram para Jesus para fazer ali uma situação para pegá-lo, para fazer uma pegadinha com ele, Jesus foi e deu um tapa na cara de todo mundo de luva. Se fosse sem Jesus, aquela mulher morreria. Aquela mulher já era. Mas tinha quem? Tinha novidade. Tinha novidade, meus irmãos. Aí Jesus chegou e falou, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Ficou só Jesus e a mulher. E aí, mulher, cadê os teus acusadores? Foram embora, Jesus. Ninguém te condenou? Não. Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Hoje nós vivemos pela graça de Jesus, não pelo terrorismo da lei. Hoje nós vivemos pela misericórdia de Cristo, não pela opressão da lei. E eu espero que você entenda isso. Nós não vivemos mais pela caducidade da lei, ela já foi. Quando Jesus, na cruz, ele suspirou e disse, tetelestai, está pago, está consumado, ninguém deve mais nada, ninguém deve nada, inclusive a essa desgraça dessa lei que veio senão para matar. Ninguém deve mais nada. Estão todos livres da lei. A partir de agora, essa lei
ficou caduca, ficou inativa, está sendo desativada, porque a partir de agora, o que está em vigência é a minha lei. A lei do amor, da graça, da misericórdia, do perdão, da compreensão, do acolhimento, da voz aos pequeninos, aos esquecidos, aos excluídos, aos que não tinham oportunidade, aos que eram mandados para o calabouço sem qualquer tipo de bom senso, de empatia. Agora é essa lei que está em vigência. E é essa lei que nós vivemos hoje. Mas sabe de uma coisa, gente? Essa lei de Jesus, ela não vende. Ela não capitaliza. Ela não faz o povo dar mais dinheiro para os pastores. Ela não faz o povo dar mais dinheiro nos gasofilaços da igreja. Se você não sabe o que é gasofilaço, é aquela coisinha que eles passam assim, recolhendo a oferta, né? Aquela coisinha assim, isso se chama gasofilaço. A lei de Jesus não enriquece. Se você acha que você vai ficar rico, estou falando para você que ministra o evangelho, assim como eu faço. Se você acha que você vai ficar rico falando da lei de Jesus, você está lascado, meu irmão. Isso não vende. Porque isso não aterroriza ninguém, isso não oprime ninguém, isso não coloca ninguém em estado constante de devedor, de medo, de ter que fazer alguma coisa para ser aceito, para ser salvo, de ter que fazer alguma coisa para obter a bênção, de ter que fazer alguma coisa para obter a vitória, de ter que obter alguma coisa para que nada de ruim aconteça. Essa lei de Jesus, ela não vende porque ela não provoca nada disso. Pelo contrário, essa lei diz o seguinte: você não deve nada, você não deve mais nada, você não está em saldo devedor nenhum, você não tem pendência nenhuma, por isso não precisa de terrorismo, não caia em terrorismo, não se assuste, não fique em ansiedade, também não fique em depressão, porque você não deve mais nada. Como é que você consegue arrancar dinheiro de uma pessoa que tem essa consciência? Não tem como. Como é que você vai inventar aqui uma desculpa que ele tem que dar um dinheiro, que ele tem que fazer um voto, que ele tem que ir na igreja 6 vezes por semana, 15 cultos, não sei mais das quantas, tem que andar assim, tem que andar assado, tem que ter um cabelo assim, um cabelo assado, tem que ter a roupa assim, a roupa assada. Como é que você vai convencer essa pessoa se ele sabe que tudo isso é idiotice? Não tem como. É por isso que eles usam a lei. É por isso que eles adoram o Velho Testamento. Aí você que não lê, que não examina, que não estuda, você cai nessa baboseira e fica preso nesse visgo. Mas só que eles vão se ver com Deus. Eles vão se ver com o dono da novidade, que nos tirou das trevas da lei para a graciosa luz da graça, do verdadeiro evangelho, do amor, do perdão, da transformação também, da mudança de vida, da metanoia, que é a mudança de mente. É impossível você viver em novidade de espírito, como diz Paulo aqui. É difícil, é impossível você viver, servir em novidade de espírito, fora da caducidade da letra, sem transformação, sem mudança de mente. Então, a novidade de vida também é transformação. Também não, ela é transformação. Eu experimentei isso. Eu só fui mudado e transformado literalmente quando eu conheci essa novidade de espírito. Porque quando eu vivia na lei, quando eu vivia na letra, coitado, eu era um fudido. Eu vivia no extremo medo, num terrorismo gospel sem fim. Nunca estava bom. Nunca conseguia pagar. Mas essa novidade de vida, essa novidade de espírito com a qual vivemos hoje, ele pagou a dívida que nós nunca conseguiríamos pagar. Portanto, não devemos nada.
Não, nós devemos sim porque Jesus pagou. Se ele pagou, a gente não deve nada. Ou você leu aqui que Jesus pagou a nossa dívida, portanto agora nós temos uma dívida com ele. Onde você leu isso? Se você leu isso aqui, me prove aí, me mostre. Jesus é algum agiota? Algum bancário? Algum dono de financeira? Para cobrir uma dívida e cobrar com juros? Não. Ele não comprou a nossa dívida, ele pagou a nossa dívida. Portanto, não devemos mais nada. Não viva em estado de devedor, porque você não deve mais nada. Não, eu tenho que fazer isso aqui porque eu devo a Deus. Não, eu tenho que ler a Bíblia porque agora eu devo a Jesus. Não, eu tenho que ir para a igreja porque agora eu tenho que pagar a Jesus. Eu tenho que retribuir. Você nunca vai retribuir. Você nunca vai conseguir pagar. É por isso que você vive nesse estado de eterno devedor, porque você tenta todo dia diminuir um pouquinho da dívida que lhe foi paga. Desculpa, cara, você nunca vai conseguir. Então pare com essa idiotice de achar que você está indo para a igreja porque você tem que diminuir a dívida. Você nunca vai diminuir. Vá para a igreja porque você quer agradecer, porque ela foi paga. Mude a mentalidade, se esse é o caso. Não, eu vou para a igreja porque eu quero agradecer todo dia porque Jesus pagou a minha dívida e agora eu não devo mais nada, agora eu vivo em estado de graça, agora eu vivo em estado de novidade, então eu quero cada dia agradecer porque esse estado de novidade de espírito, esse estado de viver o amor, a graça, a misericórdia, o perdão, isso é gracioso, então eu vou celebrar isso todo dia, beleza. Mas não vive em estado de devedor, porque você não deve. Mas quem vive no Velho Testamento, ele sempre vai, na cabeça dele, dever alguma coisa. E é por isso que 70% dos hospitais psiquiátricos, 70% da população que lá está, 70% dos internos, 70% dos internados, dos internos mesmo, são gospels. São praticantes da lei. São praticantes do Velho Testamento. Não tem como você viver o Velho Testamento e não endoidar. Não tem como você viver o Velho Testamento e não ficar maluco. Não tem como você viver o Velho Testamento e ter uma vida tranquila, sem culpa, sem terrorismo. Ai meu Deus, Jesus vai voltar. Você pode ver. Quem fica com essa palhaçada, Jesus vai voltar, Jesus está voltando, Jesus vai voltar, Jesus está voltando, Jesus sei o quê. Vivem no Velho Testamento. Por quê? Culpa. Se Jesus voltar hoje, meu Deus. Se Jesus voltar hoje, será que eu estou preparado? Jesus voltar hoje, meu Deus, eu tropecei ontem. Jesus voltar hoje, será que se Jesus voltar, eu estiver tropeçando na hora que ele voltar, eu vou ficar, meu Deus, tem misericórdia. Vivem no Velho Testamento. Vocês vão endoidar. Vocês vão ficar malucos. Como já estão os 70% que já estão internados, porque enlouqueceram vivendo no Velho Testamento. E o caminho de vocês é esse. Jesus estava cansado de dizer que ele não veio para trazer morte para ninguém. Ele veio para trazer salvação. E você vivendo no terrorismo da morte. Então, se você não sabia, agora você está sabendo, porque essa mensagem é para você. Não vivemos mais sob a tutela da lei que mata, que julga, que condena, totalmente sem critério nenhum, na mais crueldade, no olho por olho, no dente por dente. Você tem que ter critério para você estar vivo. Não vivemos mais sob esse jugo pesado. Agora temos Jesus Cristo. Não vivemos mais pela caducidade da lei, porque já caducou, já foi, perdeu a validade. Agora, você tem duas opções. Você pode tomar aquele remédio com a validade vencida há 5 anos que está lá no fundo da sua gaveta, ou você pode ir na farmácia e comprar um remédio na validade, sem risco algum de lhe fazer ainda mais mal do que você já está. Quem escolhe é você. As opções estão aí. Só depois não diga que a culpa é do farmacêutico. Se você tomar o remédio
totalmente fora da validade, há mais de 5 anos, há mais de 10 anos, que estava lá no final aí da sua gaveta, aquela gaveta de bagunça, te deu uma dor de cabeça, você achou esse remédio aí, mas você não quer ir na farmácia. Pra quê? Tô com remédio aqui. Mas já venceu, já caducou. Tem novidade pra você. Tem novidade fresquinha pra você, que vai te curar. Não vai te trazer efeito colateral. Mas quem decide é você. Não vivemos mais na caducidade da lei. Agora vivemos sob novidade de espírito, que é Jesus e a lei da graça. Deus abençoe você.